Vamos. Fala galera, então a gente tá vindo aqui hoje para fazer um fechamento, né, das contas, contar para vocês em relação aos custos que a gente teve com o processo de FIV, né, se em algum momento alguém quiser entrar nessa grande viagem, né, que é uma grande viagem, meu amor. Começar dizendo que a gente ficou aí umas 3 semanas sem gravar nada, foi um ritmo intenso ali, enfim, o processo todo. Aí depois a gente foi vivendo, quando veio, opa, passou 3 semanas e, né, vamos voltar, senão a gente vai perder o fio da meada. E o tempo vai passando, até pra gente fazer o fechamento das contas foi difícil porque a gente acaba esquecendo, né? Muitas coisas a gente tinha anotado, mas alguma coisa se perde. Então a gente quebrou a cabeça ali pra fazer esse fechamento, passar pra vocês certinho os valores. Bora! Então é isso. Assim, a gente teve a nossa FIV foi dividida em 2 partes, podemos dizer, né? Porque teve a parte do primeiro estímulo que a gente não deu sequência, então ele foi cortado ali pela metade, que foi um valor total de 3.296, que foi como se fosse um ensaio dos estímulos, né? Então ela começou a fazer os estímulos e viu que o organismo não reagiu muito bem. E as medicações que foram ali? Foi o Primogina, que era um comprimido que é usado para o preparo do endométrio, né, do útero. O Puregon. É para estimular o folículo. É, esse aqui no primeiro, né? Isso. O Puregon, e foi mais uma caixa extra de Puregon. Porque a gente teve um pequeno acidente ali na aplicação. A gente relatou para vocês, deu 3.296. Esse valor aí, deleta, não foi usado para nada. Ela interrompeu, né? Mas eu acredito que o organismo acaba ficando com algum residual, né? Então acho que esse tipo, porque a gente acabou fazendo agora uma eco transvaginal e ela visualizou que tinham vários folículos ali que ela disse que eram resíduos das medicações. Então eu acredito que esse primeiro estímulo ele não foi completamente fora, assim, acho que de alguma forma o organismo já deixou o campo preparado para o segundo estímulo. E aí o segundo ciclo, então, foi... Daí a gente fez isso completo, né? Daí a gente fez mais de uma composição de medicação. Então foram quantas medicações aqui? 1, 2, 3, 4, 5 medicações diferentes. Daí a gente fez o ciclo completo. Que daí foi o Puregon também, foi o Menopur, que os dois eles eram parecidos assim para estimulação, né, dos folículos. Ovidrel e Orgalutran, isso né? E Merional também. É que esses 2 últimos aqui, ó, o Merional é pra... Foi na etapa mais final, assim, que a gente pra maturar utilizou. os folículos, né? E o Ovidrel a maturação final. Isso. Que essas medicações foram mais pontuais que a gente utilizou, que uma delas era para maturar e outra delas era pro folículo não soltar ali de dentro, para ele não ovular, digamos assim, né? E aí esse valor total desse ciclo foi 8.935 só as medicações. E a gente compôs ali, né, o ciclo que a gente teve que interromper, mais esse segundo ciclo, a gente fechou o valor só em estimulação em 12.231, né? Feitas as estimulações, daí a gente foi pra... metade do processo, né? Pra e agora FIV de fato, né? A outra parte, né? Que é a parte da coleta dos óvulos, né? A parte que tem sedação, né? Tem todo um procedimento, assim, que foi feito. E aí essa parte foi a parte mais pesadinha, digamos assim, né? Aí a FIV, que nem a Gabi comentou, só a FIV, no caso que é a coleta, o preparo, aquela manipulação no laboratório do embriologista e a implantação de um embrião. Isso. Né? Esse todo valor... o pacote, né? Todo aquele procedimento que é feito ali naquele momento, ali, naquela semana, né? O acompanhamento também da embriologista, né? Os retornos que eles te dão, enfim. Esse valor fechou em 13.974, tá? A gente vai, conforme vai passando o vídeo, a gente vai tentar deixar assim uma tabelinha para conseguir ir acompanhando assim visualmente, tá bem? A minha coleta, né, que daí não foi uma coleta natural, né, ela teve que ser via punção, né, foi R$3.600. Que não precisou de anestesia geral, ele fez só anestesia local, que se fosse anestesia geral era um outro valor. Ia crescer um valor sobre isso. R$1.000 a mais ou menos.
Aí, logo após que... Mas o homem é resistente, então ele foi na raça? Não incomodou, assim. Imaginei que ia ser terrível, mas foi tranquilo. Daí depois teve o que acontece, né? Eles sugeriram pra gente, como opção, né? Não era nada obrigatório, mas como opção fazer o congelamento do esperma, que como tinha vindo um bom volume, né? Então eles disseram, olha, sim, pensando na pior das hipóteses, se porventura vocês tiverem que fazer um novo ciclo da FIV por inteiro, tu já sabe que o teu material ele já tá criopreservado, assim, né? Daí teve mais um custo, a gente optou então por fazer esse processo. Foi R$ 1.310, tá? Então a gente fez então a FIV, fez a punção, congelamos esse material, tá? E a gente também congelou, que eu acho que aqui a gente não colocou esse valor aqui, né, amor? Então no final aqui vai ter que crescer ainda, ó. Mais R$ 1.000 que é do congelamento dos embriões. Somados a esse 1.310 que é do esperma, né? E aí então, é só pra gente não se perder. Então a gente fez a FIV, tá? Daí esse processo todo de manipulação, embriologista, implantação de um embrião, 13.900. A coleta a punção do esperma, 3.600. O congelamento desse esperma, desse material que foi suficiente para fazer a inseminação e ficou excedente, 1.310, tá? Aí, feito todo o processo, eu acho que tu ia pegar um documento ali que tu queria explicar. Eu acho que a gente falou, mas assim, se não falou, fica gravado aí de novo, né? Que foi um total de uma punção, foi um total de 11 óvulos. 9 deles eram bons, né? Maduros pra gente dar sequência. Desses 11 foram fertilizados 5 embriões. Dos 5 embriões, daí começa aquela... É a cascata, né? Que a gente conhece, é um funilzinho. Desses 5 embriões, 3 deles realmente ficaram bons ali no 5º dia. Então, um deles foi implantado e 2 foram congelados. Então, a gente tem um congelamento de 2 embriões, que é o valor de R$ 1.000. Né? Isso aí. Aí depois teve a medicação, aquela que tu teve que fazer. Isso, teve o lipofundin que eu fiz, que eu tinha células NK aumentadas no meu útero, que eu fiz um rastreio ali no meio do ano passado, né? Como a gente tava com tempo. E apareceu essas células NK aumentadas. Daí tem o lipofundin, que é uma medicação que é utilizado off-label, que é para diminuir essas células NK e ter um controle ali do útero. E aí essa medicação, cada dose eram R$ 800, 860, se eu não me engano. Foram dois momentos, né? 2 momentos, foi um no dia da transferência e outra um mês depois da transferência. 1.720, tá bem? Teve o valor que a gente teve que pagar, obviamente, né, que é para médica especialista em reprodução assistida. Valor à parte. Que é um valor à parte, que daí eu já vou somar o valor que a gente teve que pagar como sinal durante a estimulação. E depois, ao final de todo o procedimento, o valor total da médica é R$ 3.500. Isso. Tá? Isso aí. Aí... A médica que nos acompanhou, que foi a responsável por todo o procedimento, né? Tá. E aí então aqui aí depois tem a medicação que ainda tu tá utilizando. Mas é o progestan, que é a progesterona, que é utilizada 2 comprimidos 2 vezes ao dia por 3 meses, né? Até fechar os 3 meses. Então a gente começou ali 1 semana antes de fazer a implantação e estamos até agora. Vai mais uns 10 dias, mais ou menos. Então Que tá. vai dar um total de R$ 1.000 essa medicação, assim. Ela tem um valor mais baixo, mas como a gente tá usando durante um longo tempo, vai dar esse pezinho aí, né, de R$ 1.000. Então assim, somando o valor então da FIV, da punção do esperma, do congelamento do esperma, congelamento dos embriões, a medicação que a Gabi teve que fazer, o lipofundin, o valor da médica e mais essa medicação que está sendo necessária 2 vezes ao dia, só essa etapa fechou com o valor de R$ 24.610, tá? Então a gente pega essa parte e soma com as estimulações que tinham sido 12.231, aí então a gente fechou com um valor de R$ 36.841, tá? Então esse foi o valor que fechou a FIV, tá?
Então, Assim, ó, o que que eu acho, tá? Sobre os valores. Eu acho, assim, que se a gente só simplesmente falar o valor total, é pesado. É bastante dinheiro, né? Mas, ao meu ver, né? Talvez por ser profissional da área da saúde, não sei. Mas, como a gente acompanha cada etapa, se tu for olhar cada etapa, eu acho que o único abuso que existe, né, se eu tivesse que citar algum, é a parte dos medicamentos. Que ainda assim é a menor parte. Porque assim, é um valor exorbitante, uma caixinha, 2.000, 1.000 e pouco, é muito caro. Mas se tu for analisar, por exemplo, a médica que nos acompanhou, ela cobrou 3.500. perto do é todo... dinheiro, é muito dinheiro, mas pensando... Perto do todo. E o quanto essa profissional investiu de tempo, de conversa, disposição, de conhecimento para conseguir formular toda essa questão, né? De conseguir ter sucesso. A gente teve sucesso na primeira tentativa. Tem um embriologista, a manipulação dos óvulos ali, do material e tal, se tu for ver... Então são profissionais de alta complexidade, que não é um profissional geral, não é um clínico geral, é um médico especialista, é uma clínica especializada. Só a clínica cobrou o valor de 13.984. Então pensa quem entra, né, na clínica, e eu acredito que todas as clínicas sejam muito parecidas, existe todo um arsenal, né, equipamentos de congelamento, o profissional que está ali manipulando, então é uma responsabilidade muito grande. Então assim, se tu for olhar repartidinho, não é muito, né? Claro que somando um montante acaba pesando, né? A gente sabe é caro pros papais. É caro e tem muita gente que às vezes não tem condições, né? Que precisa, enfim, fazer vários remeleixos aí pra conseguir. Então, assim, mas eu acho, né? Eu não sei o que tu acha, mas eu acho eu acho que o fundamental foi que a gente se preparou, tá? E a gente se preparou pra ter custos adicionais. Eu acho que isso daí... Fez muita diferença. Olha... Então, quando a gente pegou o orçamento no primeiro momento, tá? Então, assim, já tem discriminado lá, tu chega na primeira consulta, tu conversa com a médica, e aí depois, se de fato, assim, for algo que tu entenda que pode ser uma realidade pra ti, vem o orçamento ele já vem, assim, uns 60%, 70% próximo do que tu vai, de fato... arcar com valores, né? Não, e um fato, assim, né? A gente se preparou pra fazer mais punções se precisasse. No fim, a gente acabou gastando esse valor de reserva em outra coisa, né? Que eram os estímulos. Mas um fato se esse valor que só pra não... É que não foi um valor que a gente... pra punção, né? Seria uma outra tentativa, porque tem mais esse detalhe. Se porventura... não acontece, assim, não Falei a palavra errada. É que não era, assim, a gente se programou para ter um valor para uma nova tentativa. Se o embrião não se desenvolvesse... Era um valor de R$5.000 a mais para uma nova implantação, Isso, né? Não precisaria fazer tudo do zero, faria só essa etapa final. Isso, a gente não precisou fazer isso, que foi na primeira transferência, mas a gente gastou com estímulo antes. Mas assim, resumindo, a gente precisa, o ideal, né, o mundo ideal é tu calcular, se te falar em R$30.000 o valor, já calcula 40, porque existe uma grande chance no meio do caminho precisar gastar um pouco a mais com alguma coisa, porque são muitas etapas, né? Não, e aí o que a gente observou que essa questão da gente ter se preparado antes, e mesmo assim chegou ali no final, a gente já começou a, tá, vamos lá, mas... né, vamos controlando porque, né, não sei, daqui a pouco a gente vai ter que puxar um cartão de crédito, alguma coisa assim. Mas que tem uma coisa que a gente não entra ali em planilha, que é a resposta do corpo da pessoa, né? Então a Gabi começou a fazer as estimulações, aí ela ia observando e de acordo com o que ela ia avaliando, ela ia, não, vou prescrever tal medicação, vou trocar essa por aquela. E aí tu só vai saber o valor quando chega na hora de pagar, entendeu? Então... E na hora que conforme o teu corpo responde, então pode ter melhor... Eu super cuido da minha alimentação, faço atividade física, e não quer dizer, né? Não quer dizer assim, eu tenho uma vida bem regradinha e vai dar tudo certo. Não tem uma métrica exata, né? E aí? Valeu a pena ou não valeu? Claro que valeu! Deixar uma palhinha pra vocês aí, se valeu, se não valeu. Inclusive eu vou dizer o seguinte, né? Hoje é dia... Que dia de hoje? Hoje é... Nem sei que dia da semana é.
dia 5 de fevereiro. Assim, então, para quem quiser seguir nos acompanhando, hoje foi o dia que a gente fez a Revelação do sexo. Não foi um chá revelação, foi uma coisa bem íntima, muito especial. A gente tá muito feliz, né, amor, com o resultado. Eu fui pega de surpresa, eu acho que tu também. A gente tava imaginando uma coisa, mas não assim, começa a falar, que senão já com a galera já a gente vai tá começar. muito feliz, Isso mas aí. eu confesso que eu vou ter que reconfigurar a rota. É, isso aí. Mas assim, com muita alegria, porque aí depois que tu te torna mãe, que tu começa a entender tudo que as pessoas falam, né? Que o que mais importa é vir com saúde, né? Quando eu não era mãe, eu não entendia isso, né? E hoje, assim, é a coisa mais importante desse mundo, assim, é vir com saúde. Nossa casa tá sendo preparada para receber esse bebezinho, independente do sexo que fosse. Acho que é mais uma coisa do nosso tempo, assim, querer descobrir o sexo e tal, né? Antigamente nem se tinha isso, Quando descobria nascia na hora que do via. parto, né? Mas como a gente vive esse tempo, a gente quis participar dessa brincadeira e foi bem legal, né, amor? Temos uma saga, né? Saga do nome. O nome, vai ser, olha, tomara que não dê briga. Gente, é isso então. Vídeo de prestação de contas foi Feito. esse. Feito. Tá pago, então. Qualquer dúvida, Tá manda pago aí. literalmente, né? Tá. A gente responde aí se vocês tiverem alguma dúvida na medida do possível. É E eu acho que é isso. Falou! Falou!